O ano era 1914 e estávamos à véspera de começar a Primeira Guerra Mundial. Mas nada parava esse homem, ou a sua tripulação de 27 homens obstinados por um objetivo: atravessar o continente antártico a pé, algo nunca antes feito. Uma guerra estava para acontecer. A Primeira Guerra Mundial começou logo quando eles estavam no início da expedição, e um telegrama chegou. O All-Lord do Almirantado Britânico, Winston Churchill, que depois também defendeu o país na Segunda Guerra Mundial, falou: prossiga para o seu objetivo. Isso é tão importante, é um propósito feito não só para uma nação britânica, mas para a humanidade, que mesmo uma guerra não pode te parar. Prossiga para o seu objetivo, Ernest Shackleton. Mas ele não logrou o seu objetivo. Ele não conseguiu atravessar o Polo Sul a pé. O que aconteceu com sua embarcação foi que ela ficou presa no Mar de Weddell. As banquisas de gelo começaram a congelar e deixaram ela atrapada, ela não conseguia sair dali. E depois de meses esperando aquilo se desenrolar, o barco chegou a afundar. E esses 27 homens ficaram presos dentro de um mar congelado num continente mais frio do mundo. O logro deles não foi ter atravessado a pé todo o continente como era o objetivo, mas ter sobrevivido a 2 invernos antárticos, ter atravessado os mares mais bravios do mundo com barcos pequenos de resgate e chegar numa situação de conseguir salvar as suas vidas por conta própria. Uau, que feito! Aqui nós temos lições poderosas de liderança, gestão de equipes, seleção de pessoas, propósito, autonomia, cocriação de soluções, e nesse vídeo eu vou trazer insights baseados no livro A Incrível Viagem de Shackleton, a Saga do Endurance, de Alfred Lansing, que baseou-se em relatos vivos, documentação, fotos, para fazer um retrato fiel de tudo que aconteceu nessa expedição. Vamos lá? A primeira lição já estava na introdução desse vídeo. Tem um propósito tão forte que nem uma guerra possa te parar. Isso também fez eles sobreviverem às condições mais extremas. Mas mais do que isso, eles conseguiram sobreviver porque teve uma boa gestão de pessoas. Ernest Shackleton soube selecionar quais eram os 27 homens que eles teriam a bordo. E ele não selecionou apenas por experiência técnica, por experiência de horas de mar. Ele inclusive pegou alguns novatos. Ele selecionava as pessoas baseado em características pessoais: bom humor, capacidade de lidar com a adversidade, vontade de realizar grandes feitos. Vejam, são aspectos muito além do técnico. Sim, tinham pessoas que eram boas técnicas, por exemplo, médicos, navegadores, mas outras estavam ali também para manter o humor daquela equipe. Então para o Shackleton era importante também que as pessoas gostavam de jogar baralho, que elas cantassem músicas, que elas fossem engraçadas, que elas soubessem lidar com a diferença. O grupo era tão diverso que era improvável que desse certo, mas Shackleton, com uma liderança, sabia regular os humores e aos poucos ele foi criando laços inquebráveis com cada um desses tripulantes. E veja, os 27 sobreviveram ao impossível: a se realizar um auto-resgate no continente mais frio do mundo, atravessando o pior mar do mundo, que é o Estreito de Drake. Muito baseado na seleção de pessoas e na construção de um time forte o suficiente para enfrentar adversidades como essa. São algumas lições que ficam de Ernest Shackleton para nós. Outra coisa que chama atenção nesse livro é a esperança. Eles nunca perderam a esperança que eles conseguiriam realizar o resgate deles. Quando eles perceberam que eles estavam ali presos e que eles só tinham eles mesmos e os recursos que eles dispunham ali daquele barco para sobreviver, eles começaram a criar soluções alternativas, co-criar soluções, pensar em inovação, viver o momento presente, olhando o que eles podiam fazer com o que eles tinham naquele momento. Então, por exemplo, eles passaram a se alimentar de animais, focas, animais marinhos. Vamos para o terceiro ponto? E o maior medo deles? Qual você acha que foi? Eu poderia pensar morrer congelado, morrer afogado, morrer de fome, morrer sozinho, com frio, mas não. O maior medo deles era perder a esperança. E essa chama, ele como líder nunca deixou apagar. Então, se aqueles homens perdessem a esperança que eles seriam resgatados em 1 ou 2, 3 anos, como foi o caso, eles não iam conseguir sobreviver às adversidades que eles tinham que enfrentar e tomar as decisões certas. Então a esperança nunca foi cortada. Sempre se olhou o copo meio cheio: nós vamos dar conta, nós vamos chegar lá, nós vamos enfrentar as adversidades que tiverem. Eles se alimentaram de focas, de animais marinhos, eles tiveram que tomar decisões difíceis, como preparar 3 barcos para sair daquela banquisa de gelo e chegar numa ilha isolada, o que eles fizeram, remando durante dias a fio no mar. Depois preparar uma embarcação com tudo que eles tinham de melhor para fazer uma segunda tentativa de chegada na ilha da Geórgia do Sul, o qual eles também conseguiram. Foram mais de 1.300 quilômetros atravessados a remo, com barco improvisado, com velas improvisadas, chegando no seu destino final na Geórgia do Sul e contatando as pessoas certas para resgatar o restante da tripulação que não coube nesse primeiro barco. Vejam, se eles perdessem a esperança, tanto aqueles que fizeram essa última travessia, quanto aqueles que ficaram esperando,
o que restaria para eles? A visão apresentada pelo Card, que era o barco de resgate que eles usaram, era uma das mais impróprias que se podia imaginar. Um barco remendado e maltratado de 22 pés, atravessando a velejar sozinho nos mares mais tempestuosos do mundo, com um cordame feito com uma coleção desencontrada de roupas esfarrapadas e sacos de dormir apodrecidos. Sua tripulação era composta por 6 homens, cujos rostos estavam enegrecidos de fuligem acumulada e escondidos em barbas emaranhadas, cujos corpos estavam brancos como cadáveres de tanto tempo no sal. Além disso, os rostos, especialmente os dedos, estavam marcados com feias manchas redondas, pele esfolada e lugares onde o frio feria a carne. Mas se você pudesse chegar inesperadamente à cena estranha, você acharia mais curioso ainda que esses homens estavam relaxados e com uma posição jovial. Ou seja, eles estavam vivendo o pior deles, mas mesmo assim eles estavam tranquilos. Aqui tem uma decisão de liderança forte também. Shackleton era sempre o primeiro a se colocar nas situações de adversidade. Se tinha que alguém fazer um turno, ele era o primeiro. Sacrificar algo, ele era o primeiro. Ele sempre se colocava primeiro como uma liderança servidora para depois inspirar os demais a tomarem o mesmo caminho. Shackleton mandou que todos que fossem dormir, determinando que um deles ficaria de sentinela para tomar conta do barco. Ele próprio seria o primeiro. Eu receio dizer que esses homens não sobreviveriam se não tivesse uma liderança tão forte e tão nata ali, ajudando eles a tomar as melhores decisões. E também acho que o contrário é verdadeiro. Aquele líder não teria motivação suficiente para sobreviver se não fosse salvar a vida desses 27 homens que confiaram a vida deles nesse capitão. Você percebe a dialética entre liderança e liderado? O líder só faz sentido se os liderados o legitimam, querem ele como líder. E esse líder só tem motivação de chegar lá porque ele respeita que as pessoas colocaram a confiança sobre ele para conduzir esse processo. Isso não está nas literaturas mais simples. Isso é uma análise profunda. E esse livro traz esse insight. Como a liderança, uma dialética entre liderados e liderando. Eu falei de esperança, certo? A imaginação é algo que me chama a atenção nesse livro. Quando eles esperavam o resgate, eles imaginavam qual seria a primeira sobremesa deles. E se você parar para pensar agora numa fruta gostosa, tipo num morango, numa manga, capaz de você começar a salivar, sabia? A sua cabeça não distingue muitas vezes o que é realidade e o que é imaginação. Seus neurotransmissores se excitam, sentem, preparam, salivam. E eles viviam essa sensação de imaginação e antecipação do futuro como forma de esperança. Interessante, não é? Então, você, quando estiver diante de um desafio, de um projeto, busque imaginar como é que você realizando aquele feito, qual é a sensação que te dá. Veja como vibra em você isso. Isso é uma ferramenta poderosa de neuropsicologia que Shackleton aplicou aqui com seus liderados. E você pode aplicar no seu projeto hoje. Coloque todo mundo na sua equipe para imaginar como é chegar lá, qual é a sensação e trabalhe com afinco para chegar lá depois disso. Outro ponto que chama a atenção nesse livro é a humildade que é preciso ter diante dos elementos naturais. A relação desproporcional de forças é assim evidente. Eles foram surrados por ondas de mais de 20 metros. É o primeiro relato que conta uma onda de mais de 20 metros atingindo uma embarcação. Eles ficaram remando durante mais de 13 dias. Eles desidrataram, eles ficaram cheios de sal, eles ficaram magros, mas eles não podiam perder a humildade diante da natureza. Ao saber colocar o seu tamanho diante dos feitos, eles sabiam que eles precisavam cooperar com aqueles elementos e não lutar contra, porque eles nunca iam conseguir lutar contra de algo muito maior que eles. Então, com esperança e humildade, eles foram tomando boas decisões, como quando se mover, quando parar, quando se abastecer de carne, quando comer, quando não comer, quando sair. Isso é uma sabedoria prática. E eles viviam aquele momento presente só estando ali. Um relato fala que eles não sabiam de jornal, de notícias, que nada disso importava. Eles viviam o momento presente, olhando como agir em cada uma daquelas situações. Agora pense comigo, o ano era 1914, 15, 16, 17 até eles chegarem. Eles não tinham GPS, telefone por satélite, comida liofilizada. Eles sobreviveram de um modo raiz. Eles faziam isso tudo com navegação astronômica, com aparatos de medicina rudimentar. Mas veja, a criatividade também ela é exercida na necessidade. Eles tinham necessidades claras ali. E as soluções criativas que eles tomavam davam certo. Porque eles não perdiam esperança, eles tinham perfis complementares, eles tinham humildade para saber o tamanho deles e tomar as decisões que fizeram essa expedição acontecer. Vamos ler alguns trechos? De certa forma, agora eles conheciam melhor a si mesmos. No meio daquele mundo solitário de gelo e desolação, conseguiram pelo menos um tipo limitado de satisfação. Haviam sido postos à prova e saíram-se bem. Lembra que eu falei no vídeo passado do Amir Klink? Tá aqui ó, na descrição ou aqui do ladinho, para você clicar e ver, que a maior
satisfação que a Mir teve era ter um plano e cumprir um plano, aqui também é análogo, é parecido. No intervalo de algumas horas, a vida fora transformada em uma existência altamente complexa, com milhares de pequenos problemas, agora reduzida a uma vida de extrema simplicidade que só via uma tarefa real: chegar ao seu objetivo. Veja, várias vezes, quando a gente está num sistema complexo, a gente se perde com distrações. Mas quando você tem um objetivo e um foco, tudo se torna mais simples e direto, porque é lá que você quer chegar e é ali que você coloca a sua atenção e energia. E o ambiente natural te ajuda, com certo isolamento. Mas nós que estamos no dia a dia de gestão e liderança, precisamos criar esses ambientes onde a gente fica focado no objetivo, mesmo com o caos lá fora. E esse foi alguns insights que eu tive ao ler esse livro. Eu utilizei na minha tese de doutorado também essa análise. Aqui traz elementos poderosos de liderança e gestão, o qual você pode aplicar no seu dia a dia, sem precisar necessariamente atravessar um continente a pé ou mesmo passar por vários invernos na Antártida fazendo o seu próprio resgate. Eu espero que essas reflexões sejam poderosas e que você possa seguir esse canal para mais conteúdos como esse.